Hoje existe muitas pessoas ensinando a respeito do colapsar, do visualizar, do trazer à existência com o poder da mente, a você focar em algo, acreditar em algo, pensar em algo, e aquele algo passará a ser real, tornará-se real. E nesse vídeo nós vamos estar estudando sobre essa primícia. E eu já começo fazendo um próprio questionamento, uma pergunta que eu acredito que é a pergunta que muitos estão fazendo. Isso é verdade? Isso de fato funciona? E eu quero lhe responder o seguinte: nós, seres humanos, humanamente falando, nós somos os receptores do maior grau de energia que se move nessa terra. Nós somos os únicos seres que fomos projetados por Deus para conectar Ele mesmo, para atrair Ele mesmo, para operar no Espírito do Todo-Poderoso, que é a maior força. Deus, esse pessoal do desenvolvimento humano, eles falam muito sobre nós somos energia, e eles não estão errados nisto não. Vamos com calma para nós entendermos. Então, é verdade que se uma pessoa de fato concentra a sua mente em um foco, a partir daquele momento em que a pessoa concentra a sua mente, por ele ser a maior energia, o maior poder que se move nessa terra, que todas as forças menores, todas as energias menores se ajustam, são submissas, digamos assim, à força maior. Então, uma vez que nós concentramos, de fato, o universo, como é esse o termo que eles usam, o universo vai começar a se ajustar, a se preparar, assim quando uma senhora engravida, seu corpo começa a se preparar para trazer a luz, para trazer, para pôr no mundo aquela nova vida. Você vê que acontece fenômenos maravilhosos no tocante ao corpo. No mundo, no universo, no mundo cósmico, é a mesma coisa. Pode ter certeza. Agora, é claro, não é só pensar positivo, colocar o seu pensamento em algo e vai, puf, aconteceu como uma mágica. Não. O universo começa a se preparar e ali vem os desafios a serem vencidos, superados, os ajustes que a própria natureza vai estar preparando, vai exigindo de nós para alcançar aquele ponto. Eu estou lhe falando sobre essa questão, não é para lhe ensinar passo a passo para você alcançar alguma coisa, alcançar os teus sonhos, os teus ideais. Eu não estou aqui, o propósito desse vídeo não é fazer você expandir a sua mente humanamente falando. Meu propósito aqui é revelar para você que, apesar ou mesmo sendo verdade isso que nós estamos comentando, é uma verdade limitada, uma verdade que se limita às leis naturais, às leis que estão subordinadas ao mundo
atmosfera do mundo, a órbita, digamos assim, magnética do mundo, do globo terreno. Porém, quando você usa esses mesmos princípios, você, ao ser inspirado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus te gera uma fé, te gera uma convicção. Então, o mecanismo é o mesmo, porém, pelo fato da tua inspiração ser proveniente ou oriunda da palavra de Deus, essa força, esse poder, esse DNA, vem de cima, vem de Deus, ela é superior. Nela tem os códigos de governo, nela tem o DNA de governo, o DNA de Deus. E Jesus disse: o menor aqui é maior dos dali. Quando o DNA de governo entra, ele está atuando em um lugar, as outras leis menores, elas entram em confusão, elas se paralisam. E você vê isso com clareza no caso de Faraó, do Egito, em relação à oposição que Faraó fez ao povo de Deus. Olha, desproporcional, a maior potência do mundo, os homens mais preparados do mundo, o exército mais forte do mundo, mais temido do mundo. E você pode ter certeza, nesse tocante da evolução mental, da expansão da mente, do mentalismo, do desenvolvimento social, não tinha ninguém como o Faraó. Se você for olhar na história, você vai ver que Faraó, ele é descendente direto dos anjos caídos. Então ele, Faraó, estava muito acima dos seres humanos naturais. Ele sabia de cor e salteado essa questão do mentalismo. Esse mesmo mentalismo que se vê hoje, há muitos artistas que a gente vê publicamente eles falando, jogadores, que eles conseguem visualizar o seu sucesso, o seu alvo, o gol. Eles conseguem ver, eles falam sobre isso. E eu já vi eles falando, eles entram na mente dos outros e parece que eles paralisam, travam os outros e eles se subpõem usando essa técnica do visualizar. Então Faraó, ele era o mais preparado dentre os demais. Agora estava em guerra com um povo que não sabia nada, absolutamente nada, dessa questão de desenvolvimento humano. Um povo desnutrido, um povo analfabeto, um povo que não em nada era preparado. Mas veja, quando aquele povo fez acordo com Deus, entrou em aliança com Deus, houve uma força superior vinda de cima, ali no Egito, que começou a confundir os egípcios, começou a confundir Faraó, começou a quebrar ponto a ponto do orgulho de Faraó, da arrogância de Faraó, da riqueza do Egito. Foram 10 pragas e a última foi a morte dos primogênitos. E Faraó, com seu exército preparado, perseguiu um grupo de homens despreparado e você sabe, o mar se abriu. O que fez aquele mar se abrir? Não foi as leis naturais, porque as leis naturais faz a água descer. Então Faraó, confiado ou confiante na sua
mentalidade, na sua força natural, na sua capacidade de mentalizar, na sua visualização. Ele se confundiu, foi até a última consequência, e por último ele perdeu o exército dele e a própria vida, perdeu o seu governo, perdeu tudo. O que fez aquilo? O poder do alto. É sobre esse poder que eu estou falando. Para você operar nesse poder, você não precisa ser uma pessoa, digamos, evoluída mentalmente. Você não precisa fazer cursos, você não precisa fazer essas técnicas, esses mantras, esses passo a passo. Porque quando você crê na palavra de Deus e você observa a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela foi planejada por Deus e tem contida nela todo o DNA que paralisa, todos os códigos de governo que paralisa os poderes menores, os poderes que são oposto, como o faraó era oposto ao povo de Deus e ao próprio Deus. Então, existem essas duas forças. Veja, quando a Bíblia diz assim, que nós temos a mente de Cristo, não quer dizer que eu tenho que evoluir a minha mente, até a minha mente ser tão evoluída tanto quanto a mente de Cristo. Não. Veja, existe um plano elaborado por Deus e Cristo estava lá, juntamente com Deus, elaborando esse plano, e esse plano foi executado por Deus, e a primeira parte do plano foi o próprio Cristo que venceu a morte. Observe, venceu a morte. Vamos entendendo. E esse plano, ele foi liberado para nós, e todos nós que estamos vivendo nesse momento no mundo, nós temos oportunidade e acesso a esse plano. Esse plano, existe anjos poderosos para fazer esse plano se cumprir, esse plano superior. E quando alguém ouve a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, nesse plano tem a capacidade de fazer com que a mente de Cristo seja implantada em minha mente. E aí eu tenho a mente de Cristo não porque eu me evoluí, não porque eu fiz técnica, não. A minha natureza passa a ser semelhante à natureza divina, não porque eu me evoluí, porque o que é nascido da carne é carne, ou seja, eu nasci de uma espécie, no caso, descendente de Adão. Então, a minha natureza, ela foi vendida, ela foi alterada, ela foi corrompida, ela decaiu, ela se separou de Deus, ela não tem as virtudes de Deus. Ela tem as virtudes do fracasso, porque Satanás dominou Adão, o pecado dominou Adão, a morte reinou sobre Adão. Então, a natureza natural, o estado natural de um homem é esse, é o estado de Adão, caído, a morte domina. O diabo opera e sabe como influenciar. O diabo conhece as nossas fraquezas, ele manipulou nossas células, ele manipulou nosso DNA, ele alterou, na verdade, nosso DNA. E ele consegue alterar, ele consegue manipular. Assim, quando um locutor de rádio fala na sua matriz, e aonde tem um aparelho, recebe aquela influência. A Bíblia é muito clara em dizer, em Efésios 2, que o diabo controla do ar os filhos da desobediência. Então, com essa natureza caída, nós estamos dominados, separados de Deus. Então, não há nada que nós possamos fazer nós mesmos, na nossa própria capacidade, para mudar isso, para contornar isso. O que é carne, e o que é espírito, e o fruto do espírito é Gálatas, capítulo 5 e o verso 17, 18 em diante. É prostituição, é fraqueza, é ódio, é inveja, é confusão,
tudo isso são sintomas, são frutos, são resultado da nossa natureza. É o fruto que ela dá da nossa natureza, essa natureza caída. Não há nada que eu possa fazer. Veja, observe isso. Essas debilidades, esse comportamento é natural da natureza caída, do homem caído. Faraó, por mais evoluído que ele fosse, ele era dessa natureza, dessa espécie. Agora veja, o mesmo Gálatas 5, a partir do verso 22. Agora, o fruto do Espírito, observe, o fruto não resultante de um melhoramento, não resultante de um esforço, não resultante de uma evolução mental, não resultante de desenvolvimento humano. Não, é o fruto do Espírito. Deus é Espírito. E o fruto do Espírito é alegria, mansidão, domínio próprio, amor, bondade. Veja, isso é natural. Qual é a diferença? O mesmo humano com essas duas realidades. A diferença é em qual espírito que a pessoa está operando, em qual árvore genealógica, Adão ou Jesus? Em qual fonte? Qual Senhor é o Senhor? Então, quando nós estamos operando em Cristo, quando nós creamos, como Pedro disse, Deus nos deu a natureza divina. Quando nós cremos, o Espírito de Deus em nós, com a sabedoria, com o plano de governo em nós, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos o sêmen de Deus. É o que Efésios 1, verso 13 está dizendo. Será que quando ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado como o Espírito da promessa? É a mesma coisa de quando um homem põe o seu sêmen no útero de uma senhora, vai desenvolver. Então, quando nós recebemos a palavra, é isso que acontece conosco. A nossa natureza é mudada. E agora, com essa natureza mudada, nós somos agente do céu. E aonde o agente do céu está operando, o que ele fala, até o que a sua transpiração tem contida, o DNA e os códigos de governo, que paralisam o outro, como no caso do Faraó. E aí nós somos preparados, e já começamos agora, para limpar a terra, limpar a espécie que vai morar na eternidade, que vai morar no reino de Deus, porque os justos herdarão essa terra, e os ímpios serão destruídos dessa terra. O céu pertence a Deus, mas a terra Deus entregou aos filhos dos homens. E Satanás, usando o direito legal do homem a partir de Adão, quis tomar e tomou, até o momento em que Cristo tomou de volta, até o momento que Cristo venceu eles, expôs eles publicamente, dominou eles, tomou o reino deles e deu para nós. Todo o poder foi dado nos céus e na terra. Jesus vai ser o rei dos reis. Ele vai sentar na cadeira de governo, como está escrito em toda a profecia, em Lucas 1, lá em Jerusalém, para governar essa terra, e vai delegar, na verdade ele já delegou, mas vai ampliar a autoridade, essa autoridade de governo, DNA de governo, para limpar a terra. Então quero concluir falando para você, você está sendo convidado agora, nesse exato momento você pode ouvir, entender, e abra a Bíblia, porque a Bíblia vai falar com você. A Bíblia é o DNA de Deus, é o código da imortalidade, tem nela, contida nela o código de governo. Ali tem um plano de Deus para você e para mim, para os que creem. Se você gostaria de saber mais sobre o assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.